Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar início a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto novo, tá? Após a vinheta retornaremos com esse novo assunto. Estaremos falando, começando hoje, uma série de 3 vídeos de função quadrática, tá? Então a parte 1 vai dar início à função quadrática, ou mais conhecido também como função de segundo grau, e nós iremos abordar esse assunto, ok? A função quadrática, também chamada função polinomial de segundo grau, é uma função representada pela seguinte expressão. Então você tem lá, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? Onde a, b e c são números reais e a diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, o que acontece? Não existe função de segundo grau, ok? Um exemplo, tá? f de x igual a 2x quadrado mais 3x mais 5, sendo a 2, b 3 e c 5. Nesse caso, o polinômio da função quadrática é do segundo grau, pois o maior expoente da variável é 2, tá? 2 é o maior expoente dessa variável aí, ok? Raízes da função. As raízes ou zero da função do segundo grau representam os valores de tais que f de x igual a zero, né? As raízes da função são determinadas pela resolução da equação de segundo grau f de x a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para resolver a equação de segundo grau, podemos utilizar vários métodos, sendo um dos mais utilizados aplicando a fórmula de Bhaskara, ok? Ou seja, você tem lá a determinante, tá? Discriminante, que é delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e a fórmula de Bhaskara, que é essa aí, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, ou mais ou menos raiz de delta, tá? Dividido por 2, que multiplica a, tá certo? Exemplo. Encontro o zero da função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Solução. Sendo a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 6. E aí você vai fazer o que? Substituir esses valores na fórmula de Bhaskara e vai ficar dessa forma aí, ó. Quando você substitui, né? Então lá onde tá 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 24 dividido por 2. Ou seja, x1. Porque você vai ter dois valores, um positivo e um negativo. Nem sempre isso acontece, tá? Se der o delta igual a zero, você vai ter valores iguais. E aí vamos lá. 5 mais 1 dividido por 2 é 6 dividido por 2 é igual a 3. E x2 é 5 menos 1 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, essa expressão aí tem duas raízes, ok? 3 e 2. Então, chegou ao final. Você fez isso aí, você terminou, tá? Então, quando você foi lá substituir os valores, né? Você chegou a esse valor aí, tá certo? Mas tem uma forma que você pode calcular o delta primeiro para depois ir. Por que eu falo calcular o delta? Porque se você calcula o delta e ele já der lá delta menor que zero, você vai ver que essa aí não dá nos cônjuges números reais, né? Não dá para resolver, ok? Observe que a quantidade de raiz de uma função quadrática vai depender do valor obtido pela expressão delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. O qual é chamado de discriminante, como eu tinha falado anteriormente. Assim, se o delta for maior que zero, a função terá duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Se o delta for menor que zero, a função não terá raiz nos reais. Aqui no caso que eu falei, se você calcula primeiro o discriminante, chegou no delta menor que zero, você já não vai conseguir continuar no conjunto dos reais fazer essa expressão. Se o delta for igual a zero, a função terá duas raízes reais e iguais. Então, o x1 é igual ao x2.
ok? Então guarde essas informações aí. O gráfico da função quadrática, tá? O gráfico da função de segundo grau, desculpa, são curvas que recebem o nome de parábola. Difere da função do primeiro grau, que é uma reta, ok? Onde conhecemos pontos, é possível traçar o gráfico das funções quadráticas. São necessários conhecer vários pontos. A curva de uma função quadrática corta o eixo x nas raízes ou zero da função em, no máximo, 2 pontos, dependendo do valor da discriminante delta. Assim, temos: se o delta for maior que zero, o gráfico cortará o eixo x em 2 pontos. Se o delta for menor que zero, o gráfico não corta o eixo x. Se o delta for igual a zero, a parábola cortará o eixo x em apenas um ponto, ok? Existe ainda um outro ponto chamado vértice da parábola, que é o valor máximo ou valor mínimo da função. Esse ponto é encontrado usando-se a seguinte fórmula: x vértices, que é menos b dividido por 2a, e y vértice, que é menos delta dividido por 4a, ok? O vértice irá representar o ponto de valor máximo da função quando a parábola estiver voltada para baixo, e o valor mínimo quando estiver voltada para cima. É possível identificar a posição da concavidade da curva analisando apenas o sinal do coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, a parábola vai ter a concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, a concavidade voltada para baixo. Aí o exemplo: se ele for A maior que zero, a concavidade voltada para cima. A gente, assim, linguagem mais assim, informal, ou uma linguagem mais popular, vamos dizer, a gente fala boca para cima e boca para baixo, tá? E os alunos entendem muito bem assim, ok? Assim, para fazer o esboço do gráfico de uma função de segundo grau, podemos analisar o valor de A, calcular os zeros da função, seu vértice e também o ponto em que a curva corta o eixo y, ou seja, quando x é igual a zero. A partir dos pares ordenados x e y, podemos construir a parábola num plano cartesiano por meio de ligações entre os pontos encontrados. Calcule o valor de k de modo que a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x menos k não tenha raiz, isto é, gráfico da parábola não possui ponto em comum com o eixo x. Então, isso foi calculado, né? Delta menor que zero, já tem que colocar essa em posição. E aí você vai lá, b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c, menor que zero. Aí você vai lá e faz menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 4, que multiplica menos k, menor que zero. Então, deu lá 16 mais 16k menor que zero, 16k menor que menos 16, k menor que 1. O valor de k, para que a função não tenha raízes reais, deve ser menor que 1, ok? Determine os valores de m para que a função f de x igual m menos 2x² menos 2x mais 6 admita raízes reais. Então, aqui foi feito o cálculo, o delta tem que ser maior ou igual a zero, b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior ou igual a zero. E foi feito todos esses cálculos e chegamos que m tem que ser menor ou igual a 13/6, ok? E aí o valor que satisfaz essa condição exigida é isso aí, ó. M menor ou igual a 13/6, tá certo? Situações em que parece a função quadrática. Então você tem aí, na geometria, o número de diagonal de um polígono convexo de n lados é dado por uma função quadrática. Um polígono de n lados tem n vértices. De cada vértice pertence n menos 3 diagonais. E para não considerarmos duas vezes a mesma diagonal, dividimos n que multiplica por n menos 3 por 2. Assim, temos a diagonal em função de n, dado pela essa fórmula aí, ó. Diagonal de n é igual a n, que multiplica n menos 3 dividido por 2,
E quando você faz isso aí, ó, n ao quadrado menos 3n dividido por 2, ou diagonal de n, meio vezes n ao quadrado menos 3 meios de n, ok? Os fenômenos físicos também é um outro lugar que usa equação de segundo grau. Na queda livre dos corpos em física, né, o espaço S percorrido é dado em função do tempo t por uma função quadrada S de t, 4,9t ao quadrado, em que a constante 4,9 é metade da aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? O pessoal que quando vê em física vai ver muito essa fórmula aí, tá certo? Também pode ser usado no esporte. Num campeonato de futebol, cada clube vai jogar 2 vezes com o outro em turno-retorno. Assim, o número P de partidas do campeonato é dado em função do número de N clubes participantes, conforme vemos a tabela a seguir. Então, essa tabela aí está mostrando, ó, número de clube 2, então é 2 vezes 2 menos 1, que é igual a 2, 3, 3 vezes 3 menos 1 igual a 6, 4. Tá? E esses valores que está dando aí, que deu 2, 6, 12, 20, é o número de partidas quando tem determinado número de time. E N times, N que multiplica N menos 1, ok? E pela tabela vemos que o número de N de partidas é dado P de N, que é igual a N, que multiplica N menos 1, que é igual a N ao quadrado menos N, ok? Vamos praticar. Então tá lá. Sendo N o número de lados de um polígono convexo e D o número de diagonal, calcule o valor de quando N igual a 7. B, o valor da diagonal quando N igual a 10 e o valor de N quando a diagonal é igual a 27. Eu vou dar um tempinho para vocês resolver e retornaremos dentro em breve com a resolução desse exercício, ok? Voltando aqui, nós temos lá, não era 7, então 7, que multiplica 7 menos 3, dividido por 2. Então 7 vezes 4 dividido por 2, isso deu aí 14 diagonais, né? Então na letra A. Na letra B, você tem lá 10 vezes 7 dividido por 2, 35 diagonais. E na letra C, você tem lá 27 igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2, N ao quadrado menos 3N menos 54 igual a 0. Aí você fez tudo aquela passagem pela equação de segundo grau, né? E chegou em dois valores, né? Um deles não dá, né? Então você vai lá, que é o negativo. Então você vai ter que N é igual a 9 lados, ok? Mais uma aí para vocês resolverem. Em um campeonato de futebol, cada time vai jogar 2 vezes com o outro. Então, letra A. Se o número de clube é 10, qual é o número de jogos? Letra B. Se o número de jogos é 42, qual é o número de times? Vou dar um tempinho para vocês resolver e retornaremos dentro em breve, ok? Letra A. P de 10. 10 ao quadrado menos 10 dá igual a quê? 100 menos 10, 90 jogos. Letra B. Deu outra equação de segundo grau, né? Foi resolvida ela e deu N igual a 7. Gente, nós mostramos dois valores, tá? Tanto o N1, ou no caso aí X1, X2, ou N1, N2, tá? Só que vocês estão vendo aí que é negativo, então para nós não serve esse valor, tá? Nós vamos só usar o valor positivo, ok? Valor da função quadrática. Então vamos lá. Se f de R em R é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais 6, dois problemas são importantes. Dado x pertencente a R, calcular f de x. Dada f de x, calcular x. Então vamos lá. Exemplo. Se f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, temos que f de 2 é 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Agora, se o f de x é igual a 0, temos que é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, e os valores de x que satisfazem essa equação no segundo grau é 2 e 3, ok? Dada a função quadrática x ao quadrado menos 6x ao quadrado menos 6x mais 8, determine a. Coeficiente a, b e c, b. f de 1, f de 0, f de menos 2 e f de meio. C. Se existe x pertencente aos reais, tal que f de x igual a 3. Se existir, calcule x.
Se existir x pertencente a R, tal que f de x igual a menos 1. Se existir, calcule x. E se existir x pertencente aos reais, para que tenha f de x igual a menos 3. Se houver, calcule x. E f, se essa função tem raiz, em caso positivo, calcula. Eu vou dar um tempinho para vocês resolver e retornaremos dentro em breve, ok? Então, pessoal, colocar o coeficiente é fácil, né? Identificar quem é A, B e C. No nosso caso, A é 1, B é igual a menos 6 e C igual a 8. Na letra B, o que ele fala? F de 1. Então, vocês vão pegar, onde tiver o x, vocês vão substituir por 1 e chegar na conta. F de 0 é a mesma coisa, né? F de menos 2 é a mesma coisa e assim sucessivamente, tá? Então, é só substituir. Quando ele colocar isso, você substitui na variável x e faz o procedimento do cálculo, ok? A C, você tem lá f de x igual a 3, então você foi lá, colocou isso igual a 3 e foi fazer o procedimento, tá? Então ficou x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 3, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0, achou o delta e foi fazer os procedimentos aí com a Bhaskara. Deu x1 igual a 5, x2 igual a 1. Existem dois valores de x para os quais f de x é igual a 3, ok? X igual a 5 e x igual a 1. Depois na D, f de x igual a menos 1, x ao quadrado é igual a 6x mais 8 igual a menos 1. E aí x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Fez as contas e encontrou 3. Existe um único x pertencente, tal que f de x menos 1 é igual a x igual a 3, ok? Letra E. F de x igual a menos 3, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a menos 3, x ao quadrado menos 6x mais 11 igual a 0. E o delta deu menos 8. Não existe um único x pertencente aos reais, tal que f de x igual a menos 3, ok? E a letra F, né? Lembrando que a raiz de uma função é o x pertence ao domínio da função, tal que f de x igual a 0. Devemos calcular x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0, né? E delta deu 4. Feitos os cálculos, x1 igual a 4, x2 igual a 2. Essa função quadrada tem duas raízes, ou 0, x4 e x2, ok? Agora vem uma questão de aplicação, gente. Gerador é um aparelho que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Se a potência P em watts, que é um certo gerador, lançar num circuito elétrico, é dada pela relação P de I é igual a 20I menos 5I ao quadrado, em que I é a intensidade de corrente elétrica que atravessa o gerador. Determine o número de watts que expressa a potência P quando I é igual a 3 amperes. Eu vou dar um tempinho para vocês resolver e retornaremos dentro em breve com a resolução, ok? Voltando aqui, nós temos P de 3, que é igual a 20 vezes 3 menos 5, que multiplica 3 ao quadrado. Isso aqui deu 60 menos 45, que é igual a 15 watts, ok? Espero que vocês tenham acertado. Mais uma questão. A área de um círculo é dada em função da medida do raio, ou seja, S de FR é igual a πr ao quadrado, que é uma função quadrática. Considere π igual a 3,14 e calcule A, S quando R igual a 5 cm, B, R quando S for igual a 200,6 metros quadrados, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornarem dentro em breve, ok? Voltando aqui, nós temos que S igual a F de 5 igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado, né? Isso deu 78,5 centímetros quadrados. E o raio? Então você tem lá 3,14 vezes R ao quadrado, que é igual a 200,96. Raio ao quadrado é igual a 64, raio é igual a 8. Ok? Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado bastante esse momento, né? E espero que vocês se inscrevam no nosso canal, clique no like, indique para os colegas de vocês, né? E para mim vai ser um grande prazer estar aqui para estar gravando aula para vocês e explicando a matemática, tá? Fique com Deus e até a próxima. Tchau!